da nova geração de autoras que movimentam a literatura contemporânea brasileira com criatividade, sensibilidade e presença digital. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Já a Vitória Rezende começou como engenheira civil e agora também é uma autora de sucesso. Ela encontrou a sua verdadeira paixão na literatura e começou a escrever em 2019. 2 anos depois, ela publicou seu primeiro livro, A Verdadeira Riqueza, seguido pela série Uma Nova Esperança. Que legal que você homenageou o meu bairro. Muito obrigada. Uma Nova Esperança, gente. Ninguém conhece aquela porcaria. E até que não é longe, mas ninguém conhece o bairro. É uma coisa maluca, gente. E aqui nós temos o nosso querido Juliano Loureiro. Juliano, que é escritor, é um apresentador do Pode Ler e Escrever, e que tem todo esse carinho com a literatura, enxerga a literatura como uma missão, poderíamos dizer, né, Juliano? É uma missão para ele, também para mim, com certeza, levar a literatura para cada vez mais pessoas. Mas deixa eu explicar o tema dessa mesa, que nós tivemos a ideia de fazer o tema Viagens Literárias. Isso eu até estava brincando, vamos pegar a mala e fazer uma introdução. Por quê? A literatura já nos faz viajar, certo? Quando a gente lê ali, a gente já viaja ali pelas páginas, pelas histórias. Mas eu gosto de dizer que na literatura a gente viaja, a gente pode viajar para outros lugares, que é o caso de algumas das histórias que estão aqui, que se passam em outros lugares, em outros países, ou em outros tipos de realidade, que é o caso do Juliano. Então, nós vamos fazer essa viagem cada um deles, tá certo? Lembrando que depois a gente vai abrir as perguntas para o público. Então, deixa eu começar aqui com a Júlia, que está do meu lado. A Júlia escreveu alguns livros e eu gostaria que você mostrasse um pouco desses livros para os nossos leitores. Claro. Então, vou começar pelo meu livro Primogênito, que é O Encontro em Paris, que foi inspirado por uma viagem real. Era um grande sonho da minha vida que eu tinha de fazer uma grande viagem. E aí, aos 19 anos, eu consegui realizar esse sonho e eu embarquei sozinha para Paris. E aí lá eu vivi um encontro, mais de um encontro, na verdade, um encontro com outras pessoas, um encontro comigo mesma, e que inspirou esse livro. Então, ele é assim, um livro, eu diria que 95% real, e tem aquele 5% de ficção, as coisas que a gente adapta, mas basicamente vai contar essa trajetória e como ela impactou na minha vida. E aí depois de um encontro em Paris, vem Tulipas de Belgrado, que foi também, eu me inspiro muito por histórias reais. E uma amiga, grande amiga de infância, viajou para a Sérvia, para Belgrado, e começou a viver um romance lá. E eu falei com ela, gente, essa história é muito fofa, ela podia virar um livro. E ela falou, olha quem tá falando, escreve. E eu escrevi. Então, inspirada na história dela, esse livro tem um pouco mais de ficção, porque não fui eu que vivi, então não tinha como eu retratar com tanta realidade. Eu peguei o que eu conhecia da história e fui criando o restante com base no que eu senti das personagens. E aí surgiu esse livro. E rola um crossover assim, entre ele e Encontro em Paris, já que as personagens se conhecem. E tem também Margarida Feliz, que foi um livro que eu escrevi em homenagem à minha avó, se chama Margarida. E aí, inclusive, aqui atrás tem como surgiu o título, né? Que eu perguntei pra ela, vó, se a vida da senhora fosse um livro, como ele se chamaria? E ela respondeu sem hesitar, Margarida Feliz. Então não tinha como ter outro nome. E acaba sendo uma viagem também, uma viagem no tempo, porque ela tem 91 anos e tem histórias desse livro, são memórias que ela foi me contando e eu fui registrando, e que acabou virando esse livro. E a minha avó é lá de Novo Cruzeiro, de 1925. Nossa! Novo Cruzeiro, que fica no interior de Minas, quase lá na Bahia. Então tem histórias muito legais que pra gente, às vezes é muito distante, coisas que ela viveu, de como surgiu o elástico, o que ela comia naquela época, quais eram as vivências dela. Então isso também me inspirou muito. É um livro mais curtinho, que é justamente retratando essas histórias que ela me contou. E, enfim, é esse um pouquinho. Nossa, você fez uma observação muito boa, realmente, porque é uma viagem no tempo, né? O seu livro Margarida Feliz. E eu imagino também um choque de realidade que você teve com esse livro, porque é uma realidade completamente diferente do que você vive, né?
Exatamente. Por exemplo, ela conta a casa que ela morou de pau a pique. Eu nem sabia o que era pau a pique. Eu vou lá entender, nem na internet tem direito. E ela me contando. Realmente foi assim, uma viagem no tempo. E, enfim, vocês podem ler para descobrir tudo isso, porque são histórias muito legais. E eu gostaria de saber, como talvez grupos de biográficos fazem parte do mesmo universo, né? Mesmo sendo histórias diferentes. E no caso deles, aí não importa a ordem que lê, né? Pode ler de forma independente, não vai influenciar. Legal demais, muito bem. Agora deixa eu passar aqui para a Vitória. Vitória, por favor, apresente suas obras para os nossos queridos participantes. Vamos trazer. Esses 2 livros contam a história de 5 meninas que foram sequestradas e exploradas ainda na infância. Eles têm cara de fofinho, mas é para mostrar que existe esperança e uma luz no fim do túnel. Então, o primeiro capítulo do primeiro livro já é elas fugindo desse lugar. Então é muito mais sobre como elas reconstruíram a vida delas, né? Começaram do zero, superaram as dores, os traumas, encontraram pessoas que puderam auxiliá-las, ajudá-las, e elas puderam também serem libertas assim, dos traumas, dos medos, de confiar nas pessoas, porque afinal elas foram usadas por pessoas a vida inteira. Então, como que do nada elas aprendem a confiar nas pessoas? Elas não confiaram do nada. Então, é muito sobre esse processo de realmente como elas se reergueram e viveram felizes para sempre. Diferente de viagem. Vejam que a gente está falando de vários tipos de viagens literárias. Eu enxerguei aqui, pela parte do seu depoimento, uma viagem para dentro de si mesmo. Eu ouso dizer, é o tipo mais difícil de viagem que a gente pode fazer. É para dentro da gente mesmo. Porque é uma viagem que tem muitos obstáculos. É a que dá mais medo de todas. Mais medo do que turbulência de avião, do que estradas esburacada, é a viagem para dentro de nós mesmos. Para encarar os desafios, encarar as nossas sombras. Então eu sinto que tem muito disso nos seus livros, né? Tem muito, e fala muito sobre perdão também, né? Porque elas foram exploradas, elas foram abusadas. Então, o fato delas se sentirem, eu sou vítima, sabe? Eu não sou culpada, eu não sou merecedora do que fizeram comigo. Então, elas se perdoarem do que aconteceu com elas e começarem a perdoar as outras pessoas, homens, né, que não tinham nada a ver com isso. Então, eu acho que é um processo muito difícil, mas que é libertador, né? Elas aprenderam a viver de uma maneira leve, saudável, diferente do que elas viviam antes. E tem mais um livro aí com você. Tem mais um, esse daqui se passa aqui em BH, inclusive, se chama A Verdadeira Riqueza. Eu conto a história da Zoe. A Zoe é uma mulher independente de 32 anos, herdeira, mas que tem que fazer fortuna e fama por conta própria, não apenas por causa do nome da família dela. Então ela consegue tudo que ela quer, né? Ela abre uma empresa, ela vira uma empreendedora de sucesso, ela ganha muito dinheiro, mas ela sofre uma perda familiar e ela descobre que fama e dinheiro não são a solução de absolutamente nada, porque não puderam salvar a vida da avó dela. Então ela descobre que a fonte da verdadeira riqueza não está nisso, mas está em outro lugar, que nem no livro vocês descobrirão. Achei fofo, né? Como eu disse, mais uma vez, é a viagem para dentro de si mesmo, para descobrir a essência do que realmente importa, né? Muito isso. Agora, Juliano, gente, desde já vou aproveitar e dizer que o Juliano e o Luiz Borges estão ali. Esse é um podcast maravilhoso que eu pode ler e escrever. Já participei do podcast. E o podcast reúne muitos profissionais do livro, escritores principalmente. Então, aproveitem e vão lá dar uma força no Pode Ler e Escrever, que eles merecem muito, o projeto é muito legal. Agora, Juliano, vamos falar então do seu livro, por favor, presente para os nossos. Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui, meninas também. O Bom da Música é o último livro que eu publiquei. Ele é uma coletânea de 5 contos pós-apocalípticos de zumbis. Mas eu gosto de explorar muito, além da parte visceral, além da parte do sangue, além da parte da ação que a gente costuma ver nas produções audiovisuais, nos livros também. Aqui eu trato muito de uma forma quase explícita, né? Não, a gente não vê na capa, não vê na comunicação visual, mas das relações humanas e sociais que a gente vive no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala, né, de perder um familiar, a gente fala de perda,
em um apocalipse isso é potencializado em milhares de vezes. Você não perde um ente querido, a avó que faleceu pelo tempo ali, mas você perde toda a sua família. Então, como lidar com uma situação extrema? É muito o e se isso acontecer? Então, quando a gente fala de resiliência, quando a gente fala de sobrevivência de uma forma geral, quando a gente fala, tem alguns pontos aqui que eu não falo de forma explícita, mas está muito no subtexto sobre saúde mental, sobre como que você lida a partir do momento que você não tem nada daquilo que você gosta mais. Então, são 5 pontos independentes, né? Você pode ler em qualquer ordem. 3 deles, Terraço e Passagem de Olhos Mágicos, eu lancei de forma individual, porque eu fui construindo essa jornada desde 2023 para finalizar agora no lançamento da coletânea. E tem 2 pontos inéditos, que é Puberdade e Paradigma. E rapidamente de cada um, né? O Puberdade, como o próprio nome diz, é a história de um garoto que tem seus 12 para 13 anos, que ele de repente se vê nesse início, né, da pandemia, da infestação, e ele tem que naturalmente ultrapassar vários processos naturais da vida dele por conta da nova realidade. Então, como que ele vai lidar sendo que ele tem que salvar o pai dele, sendo que o normal da vida é o pai cuidar do jovem? É uma inversão. É uma inversão, né? E um amadurecimento muito mais rápido, né? E Paradigma, também o nome ele é muito né, dá para entender mais ou menos sobre o que diz, que é um personagem que a todo momento ele não sabe quem ele é. Se ele é que eu chamo, né, os seres transformados de corpos amarelos, ele não sabe se ele se transformou ou não. Porque ele tem certos comportamentos de seres humanos, como cognição, como uma certa fala, mas de outra forma as pessoas olham para ele de uma forma diferente, então não se identifica como nenhum dos lados. Quando a gente fala de identitarismo, qualquer outro tema, a gente pode expandir isso para, enfim, questão de gênero, enfim, até de classe social, de várias formas. Então, é a todo momento essa discussão interna dele consigo mesmo, né? Então, e Olhos Mágicos, né, que é um ponto que mostra 2 perspectivas em primeira pessoa, tanto da Vitória, quando da Rebeca quanto do Oliver, e eles se comunicam através dos olhos mágicos dos seus apartamentos. O mundo está acabando lá de fora e cada um com a sua realidade, né? Um homem, uma mulher, cada um no seu mundo distinto. O que a gente faz? O Terraço, para quem é religioso, para quem acredita em purgatório, algo nesse sentido, mostra, né, um personagem subindo as escadas rumo ao terraço. O que se imagina no apocalipse, o mundo, né, acabando, o que você vai fazer no pé de um terraço, né? Dá muito aquele dilema pessoal, o que eu vou fazer? E tem todo, né, uma simbologia também. E Passagem, que para mim é um ponto, ele é mais pesado, vamos colocar assim, que o Passagem, ele não é literalmente passagem daqui para outro plano, né? Eu me inspirei muito na história de um amigo meu, do André, que a gente estava conversando e ele morreu do meu lado, né? Ele teve um mal súbito e morreu. Isso em 2009, tem alguns anos. E aí eu me inspirei também naquela música Vida Passageira do Ira, que conta a história do amigo do Edgar Scandurra, que morreu no incêndio. Então a letra gira em torno dessa perda dele de amigo, e eu me inspirei, porque é uma jornada de 2 amigos, que é o Edgar e o André, né? E eles estão numa jornada que fala muito sobre amizade, sobre, né, eu só tenho você, você só me tem aqui, e eles passam por todas as provações, né? Eles estão no momento de sair. É importante que os contos se passem em Belo Horizonte e na região. Então, a gente vai identificar bairros, locais, estradas, pontos, lojas, enfim. E eles estão caminhando e, enfim, eu costumo falar também que histórias pós-apocalípticas não faz sentido nada terminar bem, porque tudo já acabou. Se eu terminar bem ou terminar mal, é muito relativo. Então, cada história tem um ponto, né, de ensinamento, um ponto da gente refletir sobre o que a gente passa. Então, muita essa potencialização de problemas, situações reais que a gente tem. E aí a gente tem mais um tipo de viagem. Uma viagem é uma outra realidade, né? Exato. Uma realidade diferente que eu espero que a gente não viva, não. Pelo amor de Deus, subir, Mas um ponto, lá só um parênteses bom. Eu converso às vezes com algumas pessoas que, às vezes, algumas ficções científicas dos anos 40, 50,
já se tornar realidade, algumas distorções também. Então, às vezes, a ficção hoje pode se tornar realidade no futuro. Sim. Então, não que aqui a gente envolve muito uma questão literalmente científica, né? Sim. Que é Mas tem difícil, impossível, outro mas tipo de zumbi hoje, né? Infelizmente. a gente pegar uma questão de telas, pegar uma questão de dependência, né, da própria tecnologia, se a gente explorar um pouquinho mais, a gente chega nesse ponto. Né? Exatamente. Alguns dependentes químicos também que acabam sendo zumbificados. Já vê vídeos, né, enfim, de algumas drogas usadas. Então, bom, muito obrigada pela sua contribuição também, Juliana. Como eu disse aqui, essa mesa hoje vai falar mesmo desses tipos variados de viagens literárias. Então, deixa eu voltar aqui para a Júlia, porque é uma pergunta que eu vou fazer para vocês três. O que te faz viajar para poder escrever? Quais são as suas inspirações? Aquilo que você fica ali imaginando, viajando na batatinha, na maionese, e você fala, opa, isso dá para virar um livro. Quais são as suas viagens literárias, pessoais, na imaginação? O que mais te inspira para escrever? Olha, como eu falei um pouco no começo, eu me inspiro muito pela realidade. Eu acho que se a gente olhar para cada pessoa, a gente já viaja na história de cada um. Então é algo que me inspira muito ver a vivência, ver visões diferentes, de perspectivas mesmo, de mundo. Então eu gosto muito de observar outras culturas, que é um pouco que tem nos meus livros também, né? Então, desde a cultura da Europa, a cultura de Novo Cruzeiro, é algo que me inspira muito, que me faz viajar, assim, mesmo sem viajar fisicamente. Por exemplo, Tulipa de Belgrado. Eu não conheço Belgrado, mas pelo que eu vejo da cultura, pelo pouco que eu conheci, é algo que realmente me inspira muito. E acho que é isso, assim, ver vivências diferentes é o que mais me inspira. Muito bacana. Vitória, mesma pergunta. O que te faz viajar na imaginação e te inspira a escrever? Olha, diferente da Juliana, pra mim, eu não gosto de escrever a minha história, o meu testemunho, né? Eu gosto de escrever coisas completamente diferentes, de temas que são importantes pra mim. Os meus dois primeiros livros, por exemplo, o primeiro, a história me veio através de um sonho. Eu tive um sonho com o primeiro capítulo do livro completo, assim, eu tenho ele como se fosse um filme que eu assisti ontem, sabe? É muito claro na minha memória. E eu conto a história de 5 meninas, né? Eu sonho em adotar, em adoção tardia, então tem muito esse contexto dos meus livros. E já esse daqui eu conto a história de uma pessoa, né, que perdeu uma pessoa. Eu não perdi, eu não tive essa experiência, mas eu tive a minha transição de carreira, como ela teve também, e ela teve esse encontro, né, assim, de entender o significado da vida dela, né, os propósitos da vida dela. Então, esse pedacinho bem breve assim, do texto eu ainda trouxe, mas eu gosto de escrever aquilo que não acontece comigo, sabe? Aquilo que eu vejo fora, eu vejo a dor das pessoas, então eu gosto de escrever algo externo. Juliana, a mesma pergunta. O que te faz viajar na imaginação para escrever? É a fundo da realidade, né? Porque quando eu estou escrevendo ficção, eu sou muito metódico assim, para qualquer processo de profissional ou, né, literário, eu vou dedicar aquele momento, aquele espaço somente a escrever. Então é um momento que eu estou, né, fugindo não só de problemas, mas de toda a rotina, de toda a realidade, de tudo aquilo que eu estou vivendo. E aí eu consigo, né, ficar horas ali dedicando. E foi um insight muito grande que eu tive quando eu comecei a escrever, que a primeira tentativa de escrever um livro foi um livro mais técnico, assim, né? Eu trabalhava em agência e tudo mais. Aí quando eu descobri que eu poderia escrever ficção, foi uma virada chave. Porque a gente lê bastante, principalmente na escola, que são os autores mais clássicos, né? A maioria já morreu, então não é que a gente tenha contato. Eu fui descobrir esse mundo ali de ficção nacional, de pessoas próximas, eu também posso fazer isso. Foi algo mágico, assim, descobrir que eu posso criar histórias incríveis, eu acho que são, pelo menos pra mim, são incríveis, né? Então essa fugir dessa realidade e partir para outro mundo. Quando a gente vai viajar de forma literal, pegar um avião, ir para outro país, outra cidade, a gente passa por outra rotina, a gente passa a ser outra pessoa de certa forma. Então a literatura de ficção para mim tem essa capacidade. Mesmo estando no mesmo lugar, na mesma cadeira, no mesmo computador, a mente vai embora. Então para mim é importante por tudo isso. Sim, eu
importante. E eu quero saber um pouquinho mais isso dos três, do processo criativo, que nós falamos primeiro, né, da inspiração, de onde vem as fontes. Mas vocês têm algum tipo de processo de escrita? Porque a gente brinca que existem dois tipos de escritores. O escritor jardineiro, que é aquele que vai montando ideia, vai regando, mas não tem lá muita rotina, é quando está inspirado, etc. Enquanto tem os tipos de escritores que a gente chama de consultores, que são aqueles super regradinhos, que é o meu sonho ser assim, de chegarmos lá, gente. São os escritores que têm todo um planejamento de escrita, que tem aquela organização. Como é que funciona para vocês, começando com a Juliana? Eu sou, como eu acabei de falar, eu sou meio metódico, né? Então eu sou bem organizado. Assim. Mas antes dessa organização vem a inspiração. Então, tem um grupo comigo mesmo, todo mundo tem um grupo consigo mesmo, aí você compartilha, a gente compartilha, né? Eu literalmente chamo grupo para mim mesmo. E aí, às vezes eu vejo uma cena, eu vejo algo da rotina e eu anoto, porque vem a ideia que é quase que a temática central de um conto, né? Então, isso pode vir a qualquer momento. Mas tem algumas épocas assim que eu vou ficando meio que incomodado, tipo, eu estou precisando escrever, tem essa vontade assim. E os meus últimos textos foram contos, né? Então, essa organização, ela fica um pouco... Pode ser deixada de lado, porque um conto é uma narrativa curta. A gente está falando de 7.000 palavras, 10.000, enfim. Igual tem outro livro, que é o meu mais lindo, por sinal, que é Antônio Tempo, é um conto de 30 páginas, eu escrevi um dia só. Eu comecei de manhãzinha, foi até o final do dia, que foi, assim, 100% dedicado a esse livro. Aí, claro, tem outros dias para revisão, para deixar o livro descansar, que é importante, para ler de novo, mandar para uma leitura aberta e alguns processos assim. Mas uma narrativa mais longa, tem outro livro que é Lucas, A Esperança do Último, que é um romance, é o primeiro livro que eu escrevi, ele foi extremamente estruturado. Então eu tenho essa ideia central, eu faço um storyline ali que eu acrescento algumas informações, como o início de um conflito, a apresentação de personagens, aí vai para a sinopse, aí eu monto a escaleta, que é a topificação do livro, capítulo por capítulo, o que vai acontecer, desenhos dos principais personagens, vou imaginando o mundo, que ficção, você tem que imaginar mundos, você tem que imaginar cenários. Então depois que tudo isso está construído, aí eu parto para escrever história. Eu tenho que escrever o livro mesmo, ele é rápido. Uma produção de 3, 4 mil palavras por dia, uma semana, você tem, em 2 semanas tem um romance. Só que tem vários meses antes de organização. Porque estruturando o livro, a ideia fica muito mais fresca na cabeça. Vai topificando capítulos, fica muito mais fácil. Mas é uma parte muito de vai e volta, de rascunho, escreve, paga, que para mim é mais chato. Óbvio que escrever é muito mais legal, mas é necessário, pelo menos no meu entendimento, uma narrativa mais longa. Quando eu crescer, quero ser que nem o Juliano, tá? Quero ser que nem o Juliano nessa organização, gente. E você, Vitória? Eu sou um pouco parecida também com o Juliano. Eu não sei que tipo de relacionamento, como vocês têm relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento muito próximo. Assim. Deus pra mim é uma pessoa, não que vive lá no céu, mas que vive aqui dentro de mim, e a gente bate muito papo, sabe? E antes de escrever os meus livros, eu gasto muito mais tempo conversando com ele o que a gente vai escrever, porque eu digo que eu não sou autora sozinha dos livros, sabe? O primeiro livro, por exemplo, que veio em sonho, eu tenho convicção de que ele me deu esse sonho. Quando eu acordei, ele disse, olha, você vai escrever um livro, vai ser assim, e o título vai ser Uma Nova Esperança. Então, assim, eu invisto muito nesse tempo no antes, eu coloco também, capítulo por capítulo, o que vai acontecer, a história. Eu sou muito escritora arquiteta, consultora, enfim. Mas também na engenheira civil já era desesperada. A gente ama planejar, cronometrar, adoro essa parte. A engenharia, realmente, eu uso ela bastante. Então, eu sou essa escritora que planeja tudo e depois senta e vai. Quero ser como ela. Eu quero ser ela. Quero ser ela quando crescer, tá, gente? E você, Júlia? Eu já sou um pouco mais da jardineira. E o meu primeiro livro acho que é um grande exemplo disso, porque a história, é uma história real, aconteceu no começo de 2019 e ela foi publicada no final de 2023. Então foram quase 5 anos ali entre tudo acontecer, sendo que eu comecei a escrever logo que eu voltei, logo que tudo aconteceu. Então foi muito tempo ali, até porque acho que era uma coisa muito pessoal, então a princípio eu nem sabia se eu queria publicar ou não. Na verdade, eu nem pensei nisso, eu comecei a escrever no sentido de eu quero
Então, comecei a escrever, assim, por acaso. E foi ficando na gaveta. Então, passaram anos sem eu nem encostar na história. Tipo, meu diário tá ali, o tema básico, vou me lembrar de cada detalhe da história. Até que um dia eu pensei, e se eu finalizar realmente, fizer um livro? E aí sim que eu realmente peguei pra fazer a construção do livro como um todo. Então, foi um processo muito demorado, mas acho que foi muito importante para mim, que foi um processo de amadurecimento, de autoconhecimento, assim, também a partir de reflexões do que aquela história ia abordar. Então, foi bem no jardineiro, assim, e tudo foi bem devagarzinho. Já tudo depois de Belgrado, por exemplo, na hora que eu tive a ideia, eu falei, eu não quero que se estenda tanto, porque acho que foi muito bom esse processo de amadurecimento, mas é muito tempo, 5 anos. E aí eu falei, não, esse eu quero que seja mais rápido, e acho que é um processo de aprendizado muito grande também no primeiro livro. Você aprende muita coisa, e no segundo acho que a gente já está mais maduro, mais familiarizado, então para mim foi muito mais rápido. E Margarida Feliz foi totalmente assim, instantâneo, porque aconteceu que eu estava registrando as histórias da minha avó, gravando, para não esquecer nenhum detalhe e fazendo isso com calma. Eu vinha gravando há 1 ano, mais ou menos. E aí ela adoeceu. E eu falei, gente, a minha avó precisa ver esse livro finalizado. E aí eu sentei e redigi tudo e construí ele assim, em questão de 1 semana. E aí até foi um livro, os outros, eu busquei o máximo de profissionalismo, mas esse foi um livro que eu mesma fiz a capa, eu diagramei, eu preciso de tudo muito rápido, porque ela precisa pegar esse livro. E aí ele foi feito muito rapidinho também no ano passado. E graças a Deus a minha avó leu, já releu e tá bem aos 91 anos. Mas foi essa motivação, assim, porque talvez ele se estendesse como outro também, que eu queria coletar o máximo de histórias possível. Mas acho que ficou muito bom e mostra a essência assim, que eu queria passar. Gostei muito. Antes da gente abrir para as perguntas de vocês, quero fazer uma outra pergunta para vocês três. Como a gente está falando de viagens, tem gente que trouxe até mala aqui, achei isso massa. Né? Ela levou o tema da mesa muito a sério. Se você tem algum lugar, de qualquer lugar do planeta, dessa vez eu tenho que restringir o planeta Terra, tá, Juliana? Não podemos ampliar a outras realidades nessa pergunta. É a terra do presente, por favor, não queremos futuros apocalípticos. Mas um lugar físico, seja aqui em Minas, seja fora de Minas, fora do Brasil, nesse planeta ainda, não vamos explorar outros planetas por enquanto, mas um lugar assim, que você tenha vontade de conhecer e que você pense, nossa, eu acho que esse lugar pode me inspirar a escrever uma história, um livro. Qual e por quê? Ó, peguei no pulo, hein? Olha, pra mim, assim, o sonho que eu tenho de infância, que eu acho que inspiraria uma história, é a Grécia. Eu sonho muito em conhecer. Recentemente eu li um livro de suspense que se passa lá e eu fiquei meio assim, porque eu fiquei imaginando essas coisas macabras que aconteceram. Mas é um cenário que sempre me inspirou muito, eu acho a coisa mais linda. Mas assim, eu acho que as viagens, elas são muito inspiradoras, então eu consigo me inspirar assim, por cada lugar que eu vou. Mas se fosse para falar um que é o sonho assim, de infância, seria lá. E lá um lugar bonito, né? Vitória, você? Olha, eu amo viajar, inclusive esse é um dos hobbies meu e do meu marido. A gente morou 1 ano na França, tive a oportunidade de passear bastante lá. E os meus 2 lugares, esse livro se passaria em Nova York, mas eu achei que eu gosto de trazer muita realidade, sabe? Então, como tem a questão da adoção, né? Eu gosto de colocar prazos e tudo com a realidade que a gente vive. Eu achei mais difícil de colocar, de encontrar respostas lá em Nova York. Se passa aqui no Brasil, em alguma cidade específica ou não? Se passa no início em São Paulo, mas aí elas conseguem fugir para o sul de Santa Catarina, em Corupá. Então, assim, 2 cidades que eu amo e que eu adoraria morar um dia, promessa pro meu marido me levar para morar lá depois. Ih, jogou Fica registrado para todo mundo. É Nova York e Londres. Eu adoraria escrever livros lá, porque eu amei tudo que eu vivi lá. Mas se fosse um lugar que eu ainda não conheço, eu acredito que eu escolheria a África. Porque, não sei,
sei, acho que meu coração tá lá, sabe? Eu acho que talvez um dos meus filhos esteja lá e eu quero muito poder viver um pouco o contexto que as pessoas vivem lá, ser útil de alguma forma. Quem sabe poder abençoá-los, né? De alguma maneira. Quem sabe, né? Quem sabe de lá vem o seu primeiro filho. Quem sabe? E você, Juliana? Não tem um lugar específico, não, mas eu queria conhecer mais o Brasil mesmo. Assim. Gosto muito de interior, gosto muito de mar, trilha, essas coisas assim. E a gente é muito rico nesse sentido, né? Aqui em Minas. Mas tenho muita vontade de conhecer, explorar mais o norte do Brasil. Conheço o Sol Pará, né? Morei um tempo lá, então conheço algo da região. Mas algo que conecte mais com a nossa origem, assim, sabe? Algo mais ancestral. Eu acho que é algo que a gente não aprendeu na escola, a gente dificilmente aprende na vida. Então, algo que é da gente e a gente se conhece pouco. Né? A gente aqui da região sudeste é muito fechado para nós mesmos, né? Então, a gente conhece pouco os estados, cidades do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste também. E tenho muita vontade de explorar mais o Brasil com um ponto de ficar assim, meio que, tá bom, agora vou explorar mais fora daqui. Então, eu tenho muita vontade de conhecer algumas comunidades quase que intocáveis, assim, intocadas, né? Conhecer Manaus, com vontade de ir para lá, norte mesmo. Então, algo muito nesse sentido, sabe? Porque eu acho que traz uma certa inspiração, porque pelo menos no entendimento, né? Quando a gente está pensando, né, no meu tipo de escrita, no meu tipo de inspiração, quando tudo complica, a gente tem uma tendência à fuga. A gente tem uma tendência a fugir de onde a gente está. E geralmente a gente vai fugir sem saber para onde ir, né? Então é algo muito nesse sentido de eu quero ir, quero explorar, para quando estar lá descobrir que era um lugar maravilhoso e me perguntar por que eu vi aqui antes. Então é muito nesse sentido. Verdade. Bom, agora quero abrir para as perguntas do público. Alguém quer fazer pergunta? Eu tenho também. Então, deixa eu começar com você, Luiz. O bom dos dois aqui começa, eu já sei de nome e sobrenome. Né? Senhor Luiz Borges. Ô, gente, eu sei que todo mundo tem prazo para começar, nunca tem prazo para finalizar um livro. Eu queria saber se alguém deixou alguma coisa de lado para poder finalizar o livro. Porque às vezes a gente costuma, não vou postar isso não, daqui eu vou deixar para uma outra oportunidade. A pergunta vai para os três. E aí? Quem começamos? Vou começar com a Vitória, porque eu não tinha começado com ela. Boa. Comecei com a Juliana, comecei com a Júlia e Vitória. Olha, deixar pra trás, sem querer incluir na história, não. Mas esse livro aqui, por exemplo, eu queria fazer ele menor possível para que ele ficasse o mais barato possível. Então eu escrevi uma história um pouco maior e voltei cortando tudo que eu pude para que fizesse contexto, isso exatamente, fizesse contexto assim, na história. Mas eu gosto de estabelecer prazos, início, meio e fim. Eu vou escrever tantas palavras por dia para eu terminar mais ou menos nesse prazo. Mas deixar para trás eu ainda não aconteceu. Nada não. Você, Juliana. O Voo da Música, por exemplo, eu queria publicar ele até o final do ano passado. Porque qualquer tipo de premiação, qualquer tipo de evento pede publicações do ano anterior. Então eu tinha esse prazo. Tanto é que inicialmente a ideia seriam 6 contos, não 5. Aí tem que pensar na questão mercadológica, igual a Vitória falou, a questão do preço, o tamanho do livro, tudo influencia. E acabou que tem Olhos Mágicos, tem quase 100 páginas, então meio que são 2 contos ali, né? Então ficou num tamanho legal, eu consegui esse prazo até o final do ano. Agora, tem a parte ruim também. O livro Lucas, que foi o primeiro que eu publiquei, eu escrevi de uma forma mais acelerada do que eu deveria por conta de uma premiação de livros inéditos. Na época foi setembro de 2019, 2020. Então eu corri para terminar o livro e aí foi ruim que a história sofreu com isso. É o meu primeiro livro, eu vejo como um trabalho ali, quase um TCC, né? Está formando ali como escritor. Então tem esse ponto de melhoria. Então tem essa questão, o prazo é bom, mas desde que o produto final ele não seja prejudicado.
Por isso que trabalhar com prazos, com folga de prazos é bom. Ter um bom revisor, um bom editor de livros que não vai furar o prazo também é importante para ficar legal. Assim. Então é isso. Assim. Realmente. E Júlia? Eu sinto assim, que é difícil a gente chegar no ponto de falar, o livro está pronto, está 100% do jeito que eu quero. Quanto mais a gente relê, mais a gente vai querendo mudar alguma coisinha, acrescentar algo, tirar algo. Então é muito difícil. Acho que assim, não cheguei a pensar em algo que eu tenha deixado para trás. Mas eu sinto assim, que quanto mais tempo eu tivesse, se nunca fosse pensar no prazo final, eles ficariam por muitos e muitos anos esse amadurecimento. Então chega um ponto que a gente tem que falar, não, tá perto do que eu quero, eu sinto isso, pelo menos eu não sei vocês, mas tipo assim, nunca tá 100%. E eu acho que o profissional também ajuda muito nessa parte, então a minha revisora e leitora crítica me ajudou muito nesse ponto de quando saber que a história tá pronta. Olha, você agora, se você voltar, você vai ficar só sofrendo, pensando que poderia estar diferente, que você ainda pode mudar. Então, acho que é esse processo. Boa. Muito bem. Isabela, qual a sua pergunta? Então, tem duas perguntas na verdade. Então vamos para a primeira. A primeira é para todos vocês. Qual conselho que você dá? Eu tenho vontade de escrever um livro. Só que eu sei para dia. Qual conselhos vocês dão para o primeiro livro para a pessoa escrever? Os conselhos que vocês dão para quem quer escrever o primeiro livro. Vou começar com o Juliano. Aliás, não, minto, vou deixar o Juliano por último e eu vou explicar por quê. Eu acho que eu sei o porquê. Eu vou dar um spoiler. Acontece que o Juliano está na nossa programação justamente como uma oficina para escritores, para fazer com que os escritores, né, não só aprimorem suas técnicas, mas para pessoas como a Isabela, que querem escrever um livro, aprendam. Então, por isso eu vou deixar o Juliano para responder essa por último. Então, Júlia, começando com você. Tá. O meu conselho seria para você parar de adiar. Sentar na frente do computador, tentar começar e também contar com a ajuda profissional. Eu acho que é algo que ajuda muito. Você ter uma pessoa que entende da parte técnica da área. Então, procura Então, já apareceu uma pessoa técnica hoje de manhã, mais cedo. perfeito. Então, o meu conselho seria chama essa pessoa para te ajudar se você não se sente segura, para sentar e começar a escrever de uma vez. E estudar bastante também. Tem alguns livros que ajudam muito, então buscar essas referências. Mas eu realmente acho que você precisa começar a tentar ver como que você vai se sentir. E a partir disso também pegando. Tem livros que ajudam muito, livros de escrita? Sim, exatamente. Você tem algum título específico? Tem um que eu gosto muito, que é do Stephen King, que é sobre a escrita. Então eu recomendo para você começar, ele é maravilhoso. Estou vendo concordando ali. Excelente. Pensei nele. Então, aí tem unanimidade. Então, para você começar sobre a escrita. Eu concordo, eu acho que você tem que começar. Se você não é uma pessoa que planeja e cumpre os prazos, assim como a gente gosta de cumprir, chama um amigo e fala, olha, eu preciso que você me cobre isso. E você começa primeiro anotando o que está passando pela sua cabeça, depois vai pensando em alguns capítulos, e aí o que você falaria em cima desses capítulos. Não, alguém vai me cobrar lá. Chame uma pessoa para te cobrar, porque se você não se cobrar ou se alguém não te cobrar, realmente o seu livro não vai ficar pronto, porque acontece 1 milhão de coisas. Você vai se sentir indigna, você vai achar que você não é capaz, você vai achar que não está pronto, que você não está pronto. Então, acontecem 1 milhão de coisas para o livro não sair. Mas se o seu livro sair, você pode, né, assim, acrescentar na vida de muitas pessoas que você talvez nem conheça. Né? Então, conclua o seu livro e vai ter sucesso, tenho certeza. Obrigada. Agora o Juliano vai puxar muito sua orelha. Então, acho que um ponto importante que a gente às vezes enrola muito com medo do texto não ficar bom. O primeiro texto é muito ruim. Os primeiros aqui são ruins. E tá tudo bem, porque qualquer atividade que a gente começa a fazer, seja um ofício, né, profissional, né, a gente começa lá como estagiário, a gente faz muita cagada. No artesanato, tudo vai ficar muito feio.
Então, o começo, ele é tenebroso. E está tudo certo com isso. O legal é a gente ver aos pouquinhos essa evolução. Tem muita gente preocupada também. Ah, mas meu português não é tão bom assim. É para isso que existe o revisor textual, preparador de texto, para nos ajudar. Claro que tem que ter o interesse em melhorar. Né? O interesse, igual eu costumo falar, escrever um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, tem que escrever mais certinho, porque a gente vai criando conexão com a língua, né? com a escrita. E além da dica das meninas, né, que é importante, que eu obviamente também aconselho, é escrever histórias pequenininhas, histórias curtas, vai dar ali 500 palavras, 1000 palavras, vai ter um ponto ruim aqui e ali, enfim. E algo que me ajudou muito no começo é acompanhar muitos blogs literários, tem muitos influenciadores, tem muitos cursos pagos e gratuitos, tem muitos portais, eles têm muito conteúdo para a gente estudar. E assim, vai chegar num ponto que vai ficando cada vez mais dentro ali da sua rotina. E quando entrar na rotina, de repente você vai ver já tem um texto mais ou menos ajeitadinho ali, sabe? Contar com leitores beta também, né, que são as pessoas próximas que vão ler, vai falar se está legal, se não está, e vai evoluindo. Acho que é o caminho. Estou olhando para a minha leitura beta lá. Aí a sua segunda pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte. Desculpa, e tem oficina, né? Só para. É o Mystery vai ter oficina, com certeza. E ela vai vai ser ir na oficina. segunda, terça e quinta a partir das 4 horas. E Não precisa vir de um dia só, vai ser repetido. Das 4 horas. Terça e quinta. Vai ser a mesma oficina nesses dias. Vai ser nessa sala, descendo a escada aqui, tem uma porta logo do lado ali da Que é escada. a do tamanho. Do tamanho, exatamente. Isso. Tem os nomes aqui dos nossos espaços, como vocês podem ter reparado, com o Bruno homenageado, tem a ver com Guimarães Rosa. Minha segunda pergunta é para Vitória. Você falou que tem uma vida com Deus muito próximo com Deus, sabe? E Deus te ajudou a escrever os livros. Eu falo com você que eu tenho experiências próximas que Deus me deu meu TCC praticamente. Então, assim, como você fala que não é dando spoiler das histórias, tá? Mas como assim, não tem como, você vai acabar dando spoiler. Como lidar com as situações de abuso, essas coisas assim? Você lidou com algum tipo de coisa ou você viu uma história parecida? Você falou que não sonha, né? Olha, não, eu não fui abusada, nem passei por nada disso. Mas eu tive depressão e tentei suicídio aos 18 anos. E foi exatamente na minha tentativa que Deus se revelou para mim. Assim. Deus me disse que Ele tinha uma história para mim, que eu não morreria naquele dia, que eu viveria muito mais, né, coisas e experiências, e que valeria a pena viver mais um dia, depois mais um, mais um. Então, eu acho que o objetivo da minha vida, sabe, é apresentar esse Deus que salvou a minha vida para as pessoas. Então, por isso eu escrevo histórias, né, assim, de drama que as personagens têm experiências difíceis, né, porque é real, né, às vezes a gente acha que as pessoas, né, que, ninguém que eu conheço sofre abuso, então as pessoas que eu conheço, não, eles não vão tentar suicídio, vão Eu sim. te pergunto porque, assim, eu te pergunto literalmente como passar por essa situação, porque é difícil falar pra mim, mas eu fui abusada sexualmente, então, assim, até hoje eu tenho aquela dificuldade de lidar com certas coisas, sabe? Olha, eu sinto muito que você tenha passado por isso, de verdade. Mas eu acredito que Deus tem muito mais pra você, sabe? Você não é isso que aconteceu com você. Essa pessoa, ela fez uma coisa horrível. E ela não é merecedora, né, assim, de você, do que você passou por ela. Mas Deus, Ele é bom independente do que aconteça. E Ele ama você, exclusivamente você. E não é culpa dele que você tenha passado por isso. E eu acho que você conhecê-lo, saber quem Ele é, como Ele vê você, Ele não vê você como uma pessoa que passou por isso, Ele vê você como uma filha amada, escolhida. Ele escolheu amar você.
né? Então eu acho que isso vai começar a trazer cura para o seu coração, porque foi assim também que aconteceu comigo e com outras pessoas. Infelizmente, depois de lançar esses livros, pessoas próximas a mim vieram me contar essa mesma história que eu nunca imaginei, nunca esperava, jamais. Então, infelizmente a gente vive num mundo mau, cruel, com pessoas ruins, mas Deus ele não é ruim, mesmo que essas coisas aconteçam conosco. Então eu acho que Ele pode trazer essa cura para você, não eu, ninguém, somente Ele. Isso aí. Inclusive, Isabela, foi ótimo você ter tocado nesse ponto, não porque aconteceu com você, seja ótimo, pelo amor de Deus, mas foi importante você ter falado desse ponto, porque tem uma mesa nessa programação da Bienal. Estava aqui procurando, porque eu precisava falar sobre isso, e trouxe a mesa, que vai ser na sexta-feira, às 3 da tarde, no auditório de Adorim, que tem exatamente esse tema. Na literatura também se diz não ao abuso sexual. Nessa mesa estarão a Érica Toledo e a Luzia Inês, com a mediação da Rosana Montalverde. E você falando isso é importante para mostrar que a literatura também tem um papel no combate ao abuso sexual. Também serve para dar voz às vítimas, que, assim como você, muitas vezes se calam por medo. Então, essa mesa vai tratar muito disso. Então, foi bom você ter trago o tema à tona para a gente também reforçar o convite para essa mesa, que é importante, e para falar para você que a literatura salva vidas, inclusive salva vítimas de abuso, que colocam a voz delas nos livros para falar: olha só, eu sofri isso, aquilo, mas eu não morri, eu vou superar essa situação. Então, a literatura muda vidas, e é como eu falei com o Juliano no começo da conversa, a literatura para mim é uma missão, não é apenas um gosto, amo ler, amo escrever, mas é uma missão, porque a literatura salva pessoas, salva vidas, seja porque elas às vezes estão com um momento muito difícil, como a depressão, que a Vitória mencionou também, às vezes elas encontram nos livros um grande amigo, aconteceu comigo essa situação também, ou porque elas acabam sendo vistas ali, colocando assim, as vozes delas e desabafando nos livros. Então é isso, a literatura salva vidas. E se a Bienal está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, é porque nós acreditamos fielmente nessa missão de que os livros salvam vidas, a educação salva vidas, e essa é uma missão de todos. Legal, sabe, amiga, que um parênteses que o Juliano falou, que sobre escrever histórias curtas, começar com histórias curtas. Eu pretendo escrever uma história, que é essa história que eu estou odiando, a história de uma menina. Eu conheci essa menina no hospital psiquiátrico. Ela tentou suicídio várias vezes na vida dela. Ela foi internada justamente por isso. Ela teve depressão, ansiedade. E ela se vestia de palhaço. Ela ia nos hospitais e abrigos. E a mãe dela é muito tímida, ela chama Adriana. A mãe dela se vestiu de palhaço, foi visitar ela vestida de palhaço. Perguntou pra ela assim: quem me ensinou isso? Eu quero minha filha de volta. Isso transformou a vida daquela menina. A menina simplesmente no outro dia fez o OA no hospital, fez cambalhota, brincou com os médicos, brincou com as pessoas, tirou pessoas de dentro do hospital que estavam há meses sem ver o sol. E essa história é a minha. Aquela é a minha mãe. Mas a sua história pode transformar várias vidas. Eu falo assim que escrever esses livros é muito especial, porque nós somos os primeiros leitores a serem tratados pelas histórias que nós escrevemos. Eu vivi um processo em cada um desses livros. Cada uma dessas personagens viveu esse processo de cura, processos de crescimento. E antes de passar para os outros leitores, eu tive o privilégio e a oportunidade de viver esses processos. Então, talvez a sua história, o seu processo de escrita seja um processo de cura, seja um passo do seu processo de cura também, de colocar para fora e de mostrar para as pessoas que essa não é você. Isso aconteceu com você, mas essa não é você. Você é muito mais, você é muito mais. Então, pode ser sim um processo.
ia falar algo até parecido, porque quando eu comecei a escrever mesmo profissionalmente, foi no início da pandemia. Eu estava passando por diversos problemas com a empresa que eu tinha, enfim, muito funcionário ligando de forma desesperada, com vários problemas, enfim. Aí quando meio que terminava o expediente, assim, era o momento que eu desligava o telefone, eu ia escrever. Então, foi o que me ajudou muito a passar por uma situação complicada profissionalmente ali. Não estou fazendo um comparativo, porque cada um tem sua luta, cada um sabe de fato o que sente, mas foi a minha fuga ali. Então, quando eu falo de fugir da realidade, é de forma até literal mesmo, porque pode ser o necessário para aquele momento, para a gente dar mais um passo e passar mais um dia. Então, a escrita, para mim, teve muito esse poder, que não é o convencional que as pessoas vão, né, elas têm, né, toda a parte da medicina, a parte da psiquiatria e tudo mais, mas essa outra, o que mais a gente pode fazer quando a gente está sozinho, quando a gente está com aqueles, né, pensamentos complicados ali. A escrita me ajudou muito nesse ponto, porque eu começava a escrever só parava quando eu estava morto de cansado e ia dormir. Então me ajudou nesse sentido. Então você já tem esse desejo, já tem uma história a ser contada, que na minha visão deve ser contada, né? Acho que o ato da escrita vai ser muito libertador também. Com certeza. Bom, gente, estamos acabando. Estamos acabando, estamos encerrando aqui, porque já atingimos aqui o nosso tempo. Mas, primeiramente, eu quero agradecer tanto a Júlia quanto a Vitória, ajudando por terem topado participar aqui. Prazer tê-los aqui. E agora vou pedir para que vocês divulguem as redes sociais de vocês, onde o pessoal pode encontrar os seus livros, começando aqui pelo Juliano. Não sei se vai falar. Bom, redes sociais, eu uso mais o Instagram, que é Juliano Loureiro, então tudo junto. Tem meu canal no YouTube também, que é escritor Juliano Loureiro, lá eu compartilho conteúdos de escrita criativa principalmente. Mas no Instagram tem o link para tudo, né? Então toda a minha comunicação está lá. Eu vou estar oficialmente lançando o livro Voo da Música na quarta-feira, dia 7, no horário da tarde. Tá? E segunda, terça e quinta, a oficina de escrita criativa a partir de 4 horas. Então acho que o Instagram é o melhor local. Eu estou lá toda hora, adoro conversar com vocês por lá. É isso. Muito bom, Vitória. Eu tenho o Instagram, onde eu compartilho, né, a minha vida, os livros, experiências com Deus. Então, meu Instagram é Vitória Rezende com C. Vitória sem Só preciso fazer antes um adendo aqui. Não somos primas, apesar do desenho dizer. É verdade. Vitória deixar M de Maria. Rezende. Deixar isso registrado aqui para não me Rezende, acusarem de nepotismo na minha tá? Não houve nepotismo. Não somos primas, a não ser que a gente descubra algum parentesco, que é bem provável. Mas o caso vai ser do meu marido. Então você é meu primo. Vai Então, ser oi, ele. primo. E eu tenho também um podcast, eu não falo tanto de livros lá, eu falo mais sobre Deus. Mas eu também compartilho, claro, gente, leitora, né? A gente sempre dá dicas. E eu tenho um quadro onde eu falo, onde eu coloco livros que edificam, né? Então eu trago meus livros favoritos, que trouxeram várias experiências e contextos assim, que eu pude para colocar em prática na minha vida. E o meu podcast se chama Andando com Deus. Se quiserem conhecer, fiquem à vontade, está no Spotify. Maravilha. Inclusive, eu vou aproveitar e fazer mais um jabá da Bienal. Estou parecendo aqueles comercial da Jequiti. Quando você vê esperar, tem aqui um jabá da Bienal, mas é porque você falou algo muito importante, né, dessa mescla de literatura, Deus e essa presença. No dia 10, às 5 da tarde, eu vou bater um papo com a Sara Cruzella, que é um dos maiores nomes da ficção cristã. Então tem tudo a ver com a temática que a Vitória abordou aqui. Então, se vocês gostam desse tema também, então já fica o convite para esse bate-papo com a Sara, que é um nome muito forte. Ela inclusive fundou o Festival de Literatura de Ficção Cristã, né? Então, ela vai estar aqui, nós vamos dar um mergulho na literatura da ficção cristã. Júlia, você? Minha rede principal também é o Instagram, Livros e
Paixões Underline, lá vocês vão encontrar todas as outras. É Livros e Paixões Underline.